Diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, está determinada a minha vitória, a vitória da minha casa, a vitória para a minha família, está em nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor, para aprender um pouquinho mais, para que eu possa viver o melhor de Deus para a minha vida e para a minha família. Diga: Jesus, muito obrigado. Digam amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Amém, meus irmãos? Pode acertar. Fala para o irmão: irmão, já deu tudo certo. Fala para ele. Glória a Deus. Pode ter certeza que se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje estamos estudando o sétimo passo para uma família abençoada. Eu tenho certeza que você está em casa, vai ouvir algo de Deus, vai te ajudar e você vai sair daqui fortalecido no dia de hoje. Você não está vendo esse programa, assistindo o culto por acaso. Nós estamos na lição. Hoje eu quero até que coloque ali para nós o sétimo mandamento. E a tônica do mandamento é, como que é lá? Honre para ser honrado. Isso aqui é o princípio. Só se fôssemos falar só sobre isso aqui agora, só esse entendimentozinho ali, a gente ficaria pelo menos meia hora falando disso aqui. Mas tem muita coisa para a gente aprender. Então vamos começar lá, você tem aí a lição, e começa dizendo assim, olha, na época do profeta Malaquias, os homens haviam deixado a aliança que os antepassados fizeram com Deus, distorcendo a palavra dele e questionando por que o Senhor não recebia as suas ofertas. A resposta de Deus foi clara. E dizei: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, soberjando-lhe o espírito? E por que somente um? Aqui dá para a gente estudar um pouquinho. Então, para você em casa, estamos nos 10 mandamentos para uma família feliz. O profeta está dizendo exatamente aqui muitas coisas que nós falamos. Às vezes oramos e não temos respostas. Aí ficamos fazendo o quê? Perguntando o porquê. Por que Deus não me atende? Por que eu oro e Deus não responde? Por que eu busco e parece que as portas estão todas trancadas? Por que eu bato e a porta não abre? Aí Deus diz: só por uma razão simples. Eles estavam questionando: Senhor, por que nós ofertamos ao Senhor e o Senhor não aceita a nossa oferta? Deus diz: porque vocês foram desleais. A deslealdade afasta Deus da nossa vida. E Ele está falando aqui em união familiar, começando pelo homem e pela mulher. Deus diz: eu não estou ouvindo a sua oração, não estou podendo aceitar o que você dá, o que você doa, porque você tem sido desleal. Jesus foi claro quando questionaram ele, lá em Mateus 23, os fariseus perguntaram que se era necessário dar o dízimo. Aí Jesus foi claro em dizer: vocês devem sim dar o dízimo, porque eles questionavam. Hoje tem muita gente que questiona, mas Jesus falou assim, é importante fazer isto e não desprezar aquilo. Ou seja, não adianta ser dizimista e ser infiel no relacionamento familiar. Não adianta ser dizimista e ser ignorante. Não adianta ser dizimista e ser mal dentro de casa. Não adianta ser dizimista e ofertante e ser desleal com a sua esposa ou com o seu marido. Então Deus está explicando para o profeta por que ele não estava atendendo às petições daquele povo, porque aquele povo tinha se tornado desleais. Você foi desleal com a mulher da sua mocidade. Irmão, se nós parássemos para pensar nisso, nós pensarmos 10 vezes antes de você falar assim: a partir de hoje é cada um para o seu lado. Amigo, quem pensa no que significa uma família jamais tomaria essa decisão. Eu sempre falo que relacionamento entre homem e mulher é igual duas páginas coladas com cola. Colou, aliança selou. Para tirar é luta, com muito trabalho, com muita dificuldade, possa ser que você consegue
desprender um lado do outro, mas te garanto, vai ficar agarrado, parte de um lado, vai ficar agarrado no outro e assim vice-versa. Então, toda separação traz consequências gravíssimas para as pessoas que atentam para esse tipo de comportamento que não é o da palavra de Deus. Deus está dizendo, eu não posso ouvir, eu não posso aceitar nada que vem da mão do desleal. Isso aqui é sério, é coisa séria. Você não pode ser desleal em nada nessa vida, principalmente com a pessoa que Deus colocou do seu lado. Amigo, daria para a gente falar aqui a noite toda aqui. Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal com a mulher da sua mocidade. É coisa séria. Então Deus, às vezes acontece muito, sabe como? O cidadão se casa, mas não tem nada, não tem nenhum couro para dormir. E parte do couro que tem parece que é do pai, né? Que o pai dá um pedaço, aí ele leva um pedaço do couro. Aí ele trabalha ao lado da esposa, a esposa começa a lutar ao lado, começa a melhorar de vida, começa a conseguir algumas coisas, e quando ele está melhorzinho de vida, que ele teria que usufruir ao lado dessa pessoa, dando a ela honra de usufruir daquilo que ela ajudou a conquistar, a maioria sabe faz o quê? Troca a mulher. Ela já está velhinha, está com 50, troca por 2 de 25, está tudo certo. Irmão, isso é demônio. Não existe isso. Deus diz que do seu lado está a pessoa que vai te completar. Eu disse isso um dia para você aqui. Pastor, eu lembro que eu falei de um casamento que a gente ia fazer em um certo lugar, que nós perguntamos para a moça, eu falei assim para... Eu fiquei abismado de ver, né? Porque o rapaz, a moça era muito bonita, né? E ele era bem diferente. Eu perguntei, vem cá, o que você achou para se casar com ela? Porque eu já estava pensando, né? Poxa, o rapaz é bem diferente, né, irmão? Porque não tem ninguém feio, tem não? Tem gente diferente, feio não tem ninguém. Então, o rapaz era bem diferente da moça. Eu perguntei para a moça, mas vem cá, o que você achou para querer se casar com ele? Aí ela me deu um tapão, né, com a resposta. Diz assim, é porque aquilo que faltava em mim, eu encontrei nele. Eu falei, toma, trouxa. Então, Deus está dizendo, o que faltava em você se completou quando você aliançou-se com a outra sua metade. Aí você começa a achar que Deus errou. Alguns até falam, mas eu fiz a escolha errada. Claro, lá atrás, sem a luz do entendimento, escolhemos errado muitas das vezes. Mas, irmão, mesmo você escolheu errado, Deus muda aquilo que nós fizemos errado. Ele muda tudo isso, Ele transforma a pessoa. Por mais que aparentemente não é a pessoa que nós gostaríamos de ter do nosso lado, mas se há uma aliança, você precisa ser leal a esta aliança. Só a morte tem poder para separar essa aliança. Pastor, mas como que alguém de Deus pode trocar a mulher dele por 2 de 25? É brincadeira, mas troca para uma mais jovem muitas das vezes, porque o demônio começa a botar na mente do cara que a mulher envelheceu, que agora ela está feia, que não sei mais o que. A mulher fala assim, meu marido está diferente, agora antigamente ele tinha uma aparência melhor, era mais bonitinha, agora a barriga está caindo em cima do cinto, não sei mais o que. Pastor, ele está feinho. Não, ele só cresceu um pouquinho a barriga, caiu um pouquinho em cima do cinto, mas você precisa continuar honrando ele, porque ele é a sua outra metade. E não adianta, se você não honra, você não será honrado. A lei da semeadura é essa. O nosso Deus diz, eu honro os que me honram. Então nós temos que aprender a honrar a pessoa que está do nosso lado. E só a morte tem poder para quebrar essa aliança. Pastor, eu queria já dar a linha naquele cabra, tá a luta lá em casa. Pois é, então Deus te trouxe aqui hoje para falar para você que você está errado. Mas pastor, mas não teve jeito. Irmão, tem caso e caso. Tem caso e caso. Por exemplo, é tão interessante que quando, por exemplo, um das partes sai para o mundo do adultério, o nosso Deus diz que a melhor coisa é perdoar a pessoa. Só que não é perdoar só falando de perdão, é demonstrando isso com atitude. Porque se você não perdoa, a lei de Deus te dá amparo para você divorciar daquela pessoa que foi infiel. Olha que coisa séria, que quebrou a fidelidade, quebrou a lealdade. Agora o plano de Deus é que a aliança seja reconstruída, não destruída para sempre. Agora eu pergunto, você tem fé
e determinação para esperar o agir de Deus para aquela pessoa? Não tem. Por isso que a lei ampara você até se separar, até pedir o divórcio. Mas eu te garanto que esse não é o caminho que Deus gostaria que você trilhasse. Agora pergunto, dá para viver ao lado de quem não se confia? Não dá. Depois que perde a confiança, na sequência, vai perder também o respeito. Aí é melhor nem estar do lado de ninguém. Melhor sozinho, lembra do ditado? Do que mal acompanhado. Aí tem muita coisa aqui que eu vou falar para vocês. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, divórcio. E aquele que encobre a violência com as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais o que, irmão? Desleais. Malaquias capítulo 2, 14 até o 16. Então entenda, Deus está dizendo, por que você vai amar aquilo que ele abomina? O divórcio é uma deslealdade praticada por alguém. A pessoa não foi leal à aliança e decidiu divorciar-se. E Deus está dizendo, você não pode amar aquilo que eu odeio, aquilo que eu aborreço. Se nós não ensinarmos isso, daqui a pouco parece que a porta do Evangelho, ela escancarou-se e pode tudo. Não pode, nós não podemos ferir o que Deus estabeleceu como lei pela palavra dele. Amém? Agora, por isso que antes de você unir a uma pessoa, você que é cristão, você que é de Jesus, se faz necessário primeiro orar, primeiro buscar a Deus e pedir para Ele abrir os seus olhos, para que você possa ver além das aparências. Porque lembra do ditado? As aparências, às vezes o quê? Engana. Lá nas Minas Gerais, minha pátria, diz assim, de noite todo gato, mas isso é de Minas, vocês sabem também aqui? Todo gato é pardo. Então, às vezes, irmão, aquilo que você olha só superficialmente, você não consegue detectar o que está por trás dessa visão embaçada que o mundo lhe oferece. Eu falei outro dia, não sei se você se recorda, Jesus, quando ele ia passando, ele olhou de longe, viu uma figueira e teve fome, correu até a figueira porque ele esperava encontrar nela frutos, certo? Quando ele chega perto da figueira, o que ele encontrou nela? Só o que, gente? Somente folhas. Então, entenda, tudo que você olha de longe parece ser uma coisa. Quando você se aproxima, bem de pertinho, você vê uma outra. Quer saber quem é a pessoa? Conviva com ela bem de perto. Aí você vai saber exatamente quem ela é. Por isso tem o namoro, né, moça? Namoro é para isso, é para conhecer as pessoas. A moça conhecer os rapazes através de fruto. Rapaz conhecer a moça através de fruto, mas às vezes a paixão fica tão cega que os frutos estão diante dos olhos e a pessoa não consegue enxergar. Tem que orar a Deus, porque você fechou uma aliança, você não vai poder mais ser desleal. Você tem que entender, só a morte terá poder para destruir essa aliança que você fez. Isso é mandamento de Deus para a igreja. Quem é a igreja de Jesus, diga amém. Amém. É para você. O mundo lá fora jamais irá ouvir sobre isso, porque lá ninguém fala sobre isso. Lá assim, não deu certo, larga, arruma outro. É assim ou não é? Vai largando aí, uma hora dá certo. Troca, vai largando. Larga de um, larga de outro, larga de um, uma hora vai dar certo. E aí você vai sendo desleal a vida inteira. E detalhe, quando você querer o favor de Deus, você não irá encontrá-lo. Deus diz, não ame aquilo que eu abomino, aquilo que eu aborreço. Divórcio não é de Deus. Se não é de Deus, eu não devo aceitar no meu coração. Amém, gente? Aí ele diz mais, quando desonramos nosso cônjuge, estamos desonrando o próprio Deus para o propósito, melhor dizendo, o propósito de Deus para a família, que, vamos lá, virando a página, se você já virou aí, que é gerar uma descendência para Deus. Algumas traduções dizem uma descendência consagrada. Então preste atenção, quando você desonra o santo matrimônio do casamento, você está gerando uma família, certo? Para Deus. Vou falar. Quando desonramos nosso cônjuge, estamos desonrando o propósito
de Deus para a família e gerar uma descendência para Deus. Algumas traduções dizem uma descendência consagrada. Então entenda, quando nós desonramos a aliança, estamos desonrando um propósito que Deus tinha de, através de nós, formar uma família consagrada, filhos obedientes, filhos abençoadores, filhos que iriam honrar o pai e honrar a mãe. Por quê? Porque o que o filho faz, ele tem que aprender em casa. O filho só vai honrar amanhã o seu matrimônio se ele tiver base de honra dentro de casa. Porque tudo que o filho vê o pai fazer, Jesus já diz, o filho vê o pai fazer, ele vai fazer igualmente. Aí o filho vê a vida inteira o pai desonrando a mãe desonrando o pai. Você acha com que formação ele vai formar a família dele depois? É coisa séria, pessoal. O propósito de Deus é que nós geremos uma família consagrada ao Senhor. E a nossa geração hoje, irmão, se tem uma coisa que eles não sabem dar, é honra aos pais. Vou chegar lá. Aí ele diz, a intenção do pai é que homem e mulher vivam como se fosse um, em concordância e unidade, para que assim os filhos compreendam o que significa compromisso e fidelidade, sejam encorajados a comprometer-se também com Deus e com seus futuros cônjuges. Então, muitos filhos nossos, eles não querem nem saber de se casar. Sabe por quê? Porque eles olham para o seu casamento e falam, para ter casamento igual dos meus pais, eu prefiro ficar só. Aí o demônio bota na cabeça dele para ele fazer isso, para ele fazer aquilo. E aí, irmão, a família vai sendo desfigurada dentro dos nossos próprios olhos. Olha que coisa séria. É muito sério o que você está ouvindo. Honrar, eu tenho um estudo que é muito forte, sempre eu dou para os pastores, o princípio da honra. Quem não honra, nunca será honrado. O princípio da lealdade. Quem não é leal, sempre vai encontrar deslealdade no seu caminho, porque isso é uma semente que se planta, e aquilo que se planta, pode ter certeza que vai colher. Não tem jeito, não tem outro jeito. Então, manter a lealdade em obediência à palavra nos torna próximo de quem? Próximo de Deus, e faz com que nossas ofertas sejam o quê? Aceitas por Ele. Então, a lealdade aproxima você de quem? De Deus. Vou perguntar, mas não estou induzindo você não. Você é leal com os seus dízimos e com suas ofertas? Você é leal na chamada ministerial que Deus te dá ou não? Não precisa responder não. Por exemplo, Deus chamou você para ser um provedor. Você é leal? É, pastor, quando dá, não. Você não é leal. Não é quando dá. A lealdade é independentemente dos resultados que nos chegam, nós precisamos permanecer leais. Mas às vezes nós não somos leais, porque a gente quer algo em troca para nos tornarmos leais. E não é isso que a Bíblia diz. Aí você fala assim, eu vou ser leal porque ele merece que eu seja, mas não é merecimento, é graça. O Senhor é leal a mim, eu não mereço nada dele, mas ele é leal. Ele sempre será leal comigo. Então Deus quer que você seja leal em tudo que Ele chamou você para fazer. Chama você para ser marido, seja leal. Chama você para ser um obreiro, seja leal. Mas a maioria não são, irmão. As pessoas não são sinceras. Isso é falta de lealdade. Você tem que ser leal à sua igreja, você tem que ser leal ao ministério. Mas tem gente que é igual monstro, tem um monte de cabeça, né? Cada dia ele pensa com uma diferente. Você tem que ser leal. Você tem que ser sincero. Um dia eu disse assim, tem pastor que tem hora que ele não pode pregar. Ele não pode pregar, ele tem que chamar o obreiro vem cá, está aqui. Faça o culto hoje que eu não estou bem. Por quê? Porque como que eu vou pregar para você lealdade se eu fui desleal com a minha esposa lá na minha casa? E se porventura isso acontecer, eu não estou legítimo para pregar.
Paulo diz: com o meu espírito eu busco a Deus, mas com a minha carne eu falo aos homens. Vai ter hora que você não pode pegar o microfone. Se for desleal, não pode. Às vezes o cidadão está aqui no altar pregando para você, mas a esposa está chorando lá na casa, porque lá em casa ele é um bruto. E tem gente que só é cristão na igreja. Tem homem de Deus, só é homem de Deus no púlpito. Não, você tem que ser homem de Deus em todos os lugares. Eu sempre falo aqui, eu não sou exemplo para ninguém, nem quero ser, mas eu procuro lutar para viver o que eu prego aqui. Sou falho, mas eu procuro lutar para viver o que eu prego. A gente brinca de futebol aqui com os irmãos. Lá no futebol eu não sou o irmão. Lá no futebol o pessoal me chama de quê? Toca, pastor, toca. Vai, pastor. Aí já pensou, o pessoal fica lá falando: pastor do capeta isso aí, pastor? Pastor naquele púlpito lá, olha aí. É verdade. Então eu tenho que entender que a minha lealdade a Cristo, ela tem que estar em todos os lugares. A sua lealdade ao seu cônjuge tem que estar em todos os lugares. Mas ela não está vendo, mas ela não está vendo, não precisa ver. Se você não tem caráter, aí precisa ver. Porque caráter é o que você é quando ninguém está por perto. Você tem que ter o caráter de homem de Deus aonde você estiver. O caráter de mulher de Deus onde você estiver. Você tem que ser leal à aliança do santo matrimônio aonde você estiver. Se você tiver que viajar, ficar 30 dias fora de casa, lá dos 30 dias tem que ser leal à sua esposa. A esposa tem que ser leal ao marido. Porque aí você vai criar uma família de pessoas leais dentro da sua casa, que são seus filhos. Amém, meus irmãos? Filho copia em tudo o que vê o pai fazer. Então, você tem a responsabilidade de deixar lealdade dentro do seu lar para que seus filhos copiem bons exemplos seus. Está dando para entender? Quem está entendendo, levanta a mão assim. Está ficando claro? Sim ou não? Aí ele diz assim, honrar é enobrecer, respeitar, prezar, estimar e tratar, ou seja, tratar o outro com a dignidade que esperamos ser tratado. Às vezes nós queremos ser honrado, mas nós não honramos. Nós queremos lealdade, mas nós não somos leais. Como você vai cobrar, irmão, de alguém, primeiro, aquilo que você não ensinou? Por exemplo, aqui nós temos um grupo de obreiros que trabalha com a gente. Nós lutamos para que eles sejam leais. Só que para que eles sejam leais, eles precisam ver isso em nós. E às vezes, quando nós somos leal a você, nós não concordamos com o que você faz, mas a gente procura mostrar para você o que você deve fazer. O problema é que a maioria não são fiéis, não são sinceros. Quando você pergunta, vem cá, você ficou chateado? Não, fiquei não. Aí por trás você fala, fiquei miserável. Pudesse matar ele, eu matava aquela praga. Só não mata que é meu pastor. Se não, seu pastor onde? Você nem ovelha é? Eu sou pastor de ovelha. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Quem é ovelha? Ele levanta a mão, deixa eu ver. Tem bode aqui no meio? Está amarrado. Eu não vi irmão levantar, tem irmão ficou. É bursite? Não, vamos orar agora contra bursite. Quem é ovelha? Levanta a mão, deixa eu ver as ovelhas. Pronto. Essas ovelhas aqui ouvem a voz do seu pastor. Então o pastor tem que ser honrado pelas ovelhas. Ai, pastor, é verdade? Lógico que é. Eu honro os que? Quando você honra o seu pastor, você será honrado por Deus. Mas a maioria não sabe o significado de honra, irmão. É coisa séria. Se nós não damos honra, nós não temos como querer honra, porque é uma semente que nós não plantamos. Deu para entender, sim ou não? A Bíblia nos ensina a honrar o cônjuge e também nossos pais, sendo este dentre os 10 mandamentos. O primeiro mandamento acompanhado de promessa: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Então, filhos precisam urgentemente aprender o que é honra
ao pai. Aos pais, né? Tem filho que não honra os pais. Meu irmãozinho, se o seu pai colocou você na escola, a intenção do seu pai é lhe capacitar para ser um cidadão de bem. Então você não pode, de maneira alguma, não se esforçar para honrar o seu pai na escola. Eu vou lutar para passar adiante, porque eu tenho que honrar o meu pai. Eu vou honrar a minha mãe, o esforço deles, que eles fazem para me colocar aqui. Material de escola, meu amigo, quanto menor o pirralho, mais caro é, coisa terrível. É ou não é verdade? Os pirralhos vai só brincar lá, meu giz de cera, mas meu amigo é dinheiro com força. É ou não é? Então aí você paga para eles, compra material, uniforme, sapato, sei mais o que, faz a matrícula e paga quem, alguns pagam a escola particular. Aí o filho vai lá só para comer merenda. Isso é o fim do mundo. Você não está honrando o seu pai, meu filho. Você tem que falar, eu tenho que honrar o dinheiro do meu pai, ele pagou para mim estar aqui. E para o dinheiro chegar para o bolso do meu pai sua, meu pai, olha, trabalha dia e noite. Alguns têm que trabalhar em 3 empregos. Se priva do lazer, nunca tem um lazer com a família, porque ele tem o objetivo, formar aquele filho que vai honrá-lo amanhã. Aí muitos conseguem formar e depois que pode ajudar os pais, capa o gato, some, nunca mais visita. A não ser quando a corda aperta, aí liga, pai, parece bode, pai, ajude. E o pai sempre honra filho. A mãe sempre vai honrar. A mãe fala, vamos ajudar, o pai vai dizer, eu quero que ele se dane. A mãe disse, não vamos deixar danar, não vamos ajudar o bichinho. É assim ou não é? Então ele diz, honra o seu pai, honra a sua mãe. Se você fizer isso, você vai viver muito tempo sobre a terra e vai ter uma vida que aqueles que não honram pai e mãe não terão. Porque quem honra vai ser o quê? Honrado. Quando você honra seu pai e sua mãe, Deus honra você. Aonde você for, você prospera. Aonde você for, você é bênção. Aonde você for, você abençoa uma pessoa. Porque você vai ter condições de abençoar. Porque quem vai te abençoar é Deus. Então, meu irmãozinho, você que está em casa só balançando na rede, você não sabe quanto custa um pacote de feijão, você não sabe quanto custa o leite que você bebe, está na hora de você começar a perguntar, viu, papai, viu? Honra seu pai, estou desempregado, estou me preparando, mas um dia desse eu vou ajudar o senhor. O senhor pode ter certeza, eu vou cuidar do senhor. Poucos filhos estão preocupados com os problemas dos pais, porque eles estão preocupados em resolver os seus problemas. Resolvendo os meus problemas, meu pai se vira. Mas o pai honrou você, te ajudando a formar, lutando para você ter vida, cuidou de você quando adoeceu. A mamãe ficou dias sem dormir para você dormir. Carregou no colo, às vezes nem força tinha. Eu nunca vi Deus dar tanta força para a mãe desse jeito. Você pega o menino, eu lembro do bebê nosso Mesaque, que ele era pequenininho, mas o bichinho já sempre foi gigante, viu? Fica mais pesado. Aí eu pegava ele um pouquinho, já estava começando a dar cãibra no braço. E a mãe pega, bota aqui, anda o dia todo com ele nas costas. Como é que aguenta? É Deus que capacita com a força que só mulher possui. É coisa séria, pessoal. Aí o cidadão cresce, ele se esquece que um dia a mãe honrou ele, carregou no colo, deixou de comer para que ele comesse. E quando tem condições de dar glórias a Deus, honrando o pai e a mãe, faz simplesmente esquecer de onde ele saiu e desonra o pai e a mãe a ponto de envergonhar a família toda com coisas erradas. Triste isso, irmão. A gente precisa mudar a formação da nossa família. Amém, gente? Ainda dá tempo de construir uma outra geração para nós. Então, continuamos aqui. Quando tratamos bem nossos pais, com respeito e estima, garantimos não apenas longevidade, mas também uma vida bem o quê? Bem-sucedida, como completa o autor da carta em Efésios, no caso Paulo. Para que o quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Ei, Deus tem bênção para quem é leal. Deus tem bênção para filho que honra pai. Deus tem bênção para matrimônio que ali tem honra dentro daquele matrimônio.
Aonde o matrimônio não tem honra, tem desonra. Onde tem desonra, Deus não se faz presente. É onde Deus não está, a pobreza é iminente. Tem nada. Coisa séria. Deus diz, para que você vá bem. Não adianta só você ter filhos. Você tem que ter filhos que vá bem na vida. Deus tem um plano de bênção para o seu filho. Mas ensina para ele que a base de ser abençoado é honra. Se não honrar pai e mãe que deu a ele a condição de ser uma bênção, ele não será abençoado. É a Bíblia que diz. Honra seu pai e sua mãe para que você vá bem. E para que você viva muito tempo sobre a terra. Irmão, é pesquisas. Nossos jovens estão morrendo antes de inteirar 25 anos de vida. Mas por quê? A maioria é porque não honra pai, não honra mãe. A mãe fala, pai fala, filho, não vai por esse caminho não, que é perigoso. Esse caminho é um caminho perigoso. Mamãe, a minha vida quem manda sou eu, a senhora não manda em mim mais. Já estou com 18, não é assim que fala? Tem um jovem doido para inteirar 18. Eu queria voltar com 16, ó. Não quero saber de 18 nada, eu queria ter 16 hoje. É verdade, tem gente que fica doido para inteirar 18. Quando chega a 30, puxa, devia ter 15. Acabou, meu filho. Então, você quer ter uma vida abençoada, irmão? Aprenda a honrar o seu pai, aprenda a honrar a sua mãe. Marido, quer ser feliz? Honra a sua esposa. Esposa, quer ser feliz? Honra o seu marido. Mas ele não merece, mas não é merecimento não, é graça. Não é porque ele merece você tem que honrar. Você tem que honrar porque você obedece a palavra de Deus. Às vezes o marido nem merece ser honrado, mas pela obediência da palavra eu vou honrá-lo. Meu pai é um pastor, um péssimo exemplo lá em casa. Como que eu vou honrar ele? Porque se não fosse ele, você não estaria vivo. Deus usou o seu pai para te dar uma oportunidade de ser gente. Então ele é um instrumento que Deus usou para te abençoar. Então por isso ele precisa ser honrado por você. Aí você pode falar, o que eu vim fazer aqui hoje? Aprender a ser honrado. Aprender a honrar. Para você ser honrado um dia. Amém? Honra o seu marido lá, irmãzinha. Lembra do cafezinho que ele gosta, não? Eu não, pastor. Se quiser, ele faz. Se peste, ele sabe montar açúcar, sabe montar o café. O marido pergunta, amor, fez o café? Eu não, você não sabe montar? E o pior que é ver, o bicho não sabe, porque a mulher troca tudo direto em casa, ou não é? Verdade, uma vez lá em casa, eu lembro, pastor, eu não sei se ela lembra disso, ela trocou as vasilhas de lugar, limpando lá, trocou tudo. Mulher faz isso, né? Troca tudo de lugar às vezes. Aí eu peguei, no lugar do sal, peguei açúcar, só peguei 3 colheres, botei lá, sei lá quantas, e fiz o arroz. Ó, arroz bacana. Aí minha esposa chegou, tá pronto o almoço, falei, ó, batuta. Arroz, feijão, sei lá o que lá. Quando ela provou, disse, o que é isso aqui? Eu disse, arroz, pelo menos que eu saiba. É arroz, a não ser que mudaram o nome agora. É arroz. Ela disse, meu filho, tá doce. Falei, então é arroz doce. Só falta o leite. Eu tinha colocado açúcar no lugar do sal. Mas por que ela trocou a vasilha de lugar? É verdade. Aí a mulher reclama. Você não sabe onde está não? Não conhece sua casa? Às vezes você não conhece. Mudou tudo de lugar. Não é? Então mesmo, irmão, independente de qualquer coisa, a honra é independentemente do que vem depois. É você que tem que honrar. Eu honro os que me honram, já dizia o Senhor. Então olha o que diz a parte seguinte. Um belo exemplo de honra aos pais nos deu o profeta Eliseu, que mesmo tendo sido escolhido para um importante ministério, não se esqueceu de honrar aquele que até ali foram instrumento de Deus para lhe conferir a vida, a substância e o ensinamento. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe diz, vai e volta, porque te tenho feito. Aqui só para você entender rapidinho, já estamos terminando. O profeta Eliseu recebeu a unção do profeta Elias para ser o seu sucessor.
E quando Eliseu recebeu a unção, Elias disse, você sabe o que está acontecendo, né? Em outras palavras, Deus escolheu você para ser o meu sucessor. O Eliseu disse, é mesmo? É. Só um minutinho. O Eliseu era boiadeiro, mexia com boi, lavrava a terra com bois. Aí quando o Eliseu recebe a unção, diz, só um minutinho, que eu preciso honrar o meu pai, honrar a minha mãe por algo novo que eu irei fazer agora. Pai precisa saber tudo que filho está fazendo. Isso é honra. Mas quando o filho não conta para o pai o que está fazendo, que ele está fazendo coisa errada. E o pior, todo mundo vai saber, você vai ser o último a saber para se decepcionar bastante. Como é que pode? Todo o bairro já sabia, só eu não. Foi desonrado pelo próprio filho. O Eliseu diz, meu pai e minha mãe, eu devo a eles a minha vida, eu preciso honrá-los, mesmo diante do ministério específico que Deus me deu. Meu pai e minha mãe têm que saber. Meu irmão, que coisa linda. O Eliseu foi lá, falou com o pai e com a mãe, voltou lá, pegou os bois dele, matou, fez churrasco, pegou os carros de boi, queimou, fez fogueira, a sua carne, distribuiu para todo mundo. O Eliseu está dizendo assim, ó, eu tenho algo que Deus me comissionou a realizar, a fazer, eu não tenho direito de voltar atrás. Queimou os carros. Porque ele sabia, se ficar carro, e se lá na frente tiver um problema, ele vai lembrar dos bois, vai lembrar dos carros, vai querer voltar lá de novo. Irmão, se você é de Deus, se você tem uma chamada ministerial que Deus te deu, e você não assume ela de verdade, me perdoem, posso falar? Você é um covarde. Você é um covarde. Retrocede no dia da peleja. Você segurou a mão do arado, você não tem o direito mais de voltar atrás. Não é bom para você. Mas se eu voltar, você vai perder aquilo que Deus tem para você no ministério. Acorda, irmãozinho. Tem gente em casa que voltou atrás. Você pode recomeçar hoje. Acordar. Vai lá, pega os boi, mata tudo, pega as lenhas, faz fogueira, queima a carne e não volte mais atrás. Eu, quando eu vim para o ministério, eu já falei aqui várias vezes, vários amigos meus falaram assim para mim, não vá, desista, porque você não vai chegar a lugar algum. Não vai não, você vai perder tempo. Se eu tivesse ouvido vozes da multidão, eu teria desistido e teria feito uma maldade com as pessoas que Deus nos usou para abençoar em vários lugares do Brasil. Irmão, você não pode ser covarde, eu tenho uma missão que vai ser executada através dos seus serviços. O dia que nós entendermos isso, irmão, não vai ter uma cadeira vazia na igreja. Você vai cumprir a sua missão, vai cumprir o seu ministério. Eu disse, eu nunca vim para a igreja para falar assim, eu vou ver, se não dá certo eu saio. Nunca passou isso na minha cabeça, eu disse nunca. Porque eu não aceito a palavrinha chamada desviado na minha mente. Desviado, às vezes, não é da igreja, é do propósito de Deus. Tem gente desviada aqui. Tem gente desviada em casa. Não, pastor, mas eu tomo Santa Ceia e tudo. Não, meu amigo, você está desviado do propósito de Deus. Enquanto você não encaixar no propósito que Deus estabeleceu para você, você está desviado dentro da igreja. É coisa séria. Irmão, a gente tem que despertar. O Eliseu disse, eu vou queimar os carros para mim não ter vontade de voltar atrás. Terminando, ele diz, a honra não está condicionada às atitudes do outro, mas à posição que essa pessoa ocupa em nossa vida. Não importa se consideramos o outro um bom cônjuge, ou pai, ou uma boa mãe. Importa obedecer à ordenança e honrar. Você está vendo que ele diz, a honra não pode estar condicionada ao que a pessoa, a posição que ela ocupa na sua vida, não é isso? Condicionada às atitudes do outro. Mas ele não merece, não. Eu quero saber se ele é importante para você. Porque se não é importante, você não prioriza. E se você não prioriza, você não vai honrar. É que eu falei, muitas pessoas não vêm à igreja porque Deus para elas não é importante. Se não é importante, eles não honram a Deus. É coisa séria, pessoal. Então, enquanto algo não é importante para nós não priorizamos. E às vezes priorizamos coisa que não é importante. E o que é importante a gente não prioriza. E se você não prioriza, te asseguro, você também não vai honrar. E se você não honra, você não será honrado. Olha que coisa séria.
ainda que eles não tenham agido da maneira como esperávamos que agissem, importa cumprir o propósito de Deus para a família, e assim colher fidelidade dele para com a nossa casa, transformando e salvando os nossos. Olha o que diz Paulo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo está dizendo, se Deus lhe chamou para amar, o seu dever é amar. E quem ama não terá dificuldade para honrar. Se você não ama, você não vai honrar. Amigo, a gente tem que despertar. Eu espero que você em casa, você vai pegar essa lição, leia de novo, mais um tempinho só, porque aqui é corrida, é rápido, para não passarmos do tempo. Eu quero que você foque, irmão. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena honrar o Senhor. Lá na sua casa, você leia com carinho, hoje ou amanhã, mas você vai fazer uma oração para Deus. Eu preciso voltar a ser uma pessoa honrada. Mas para isso, eu preciso voltar a honrar as pessoas que amam. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer oração? Vamos aplaudir o nosso Jesus, que Ele é bonito. Mais forte, é para Ele. Amém. Levanta a sua mão ao céu, diga: Senhor meu Deus, ensina-me a honrar, Senhor, o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, os meus irmãos, honrar o ministério, honrar a igreja, honrar, meu Deus, a liderança que o Senhor colocou sobre a minha vida, porque eu sou ovelha, Senhor, e a ovelha ouve a voz do seu pastor, que eu possa honrar, Senhor, o meu pastor também, que o Senhor possa fazer de mim uma pessoa que tenha visão de honra, porque se eu honrar, eu serei honrado. É uma semente que eu não posso deixar de plantar, porque quem planta, com toda certeza, irá colher. Vamos orar. Pai, nós estamos em oração. Meu Deus, o Senhor foi claro em dizer: eu honro os que me honram. Aqueles que de madrugada me buscam, esses me encontrarão. E Ele diz mais: riquezas estão comigo, riqueza durável. Oh meu Deus, a honra traz prosperidade. A honra, meu Deus, traz bênção financeira. A honra traz formação de um caráter. A honra, meu Deus, constrói família. A honra constrói famílias bem alicerçadas. É hora de você orar, igreja. É hora de você determinar a partir de agora, a partir de hoje, viver uma vida de honra. Você vai ser honrado porque você decidiu honrar. O nosso Deus deixou claro que Ele quer que vivamos muito tempo sobre a terra, que nós venhamos bem, que nós possamos estar bem sobre todas as coisas, mas que nós tenhamos uma vida de honra. Oh Deus, para que plantamos a boa semente, oh Pai, podemos plantar ela hoje, no coração dos nossos filhos, no coração do esposo, no coração da esposa, e amanhã, Senhor, estaremos colhendo o resultado disso. É hora, Pai, de nós unirmos para honrarmos uns aos outros. É o irmão que precisa honrar o irmão, é o irmão da igreja, é o obreiro da igreja, o Pai é o pastor da igreja. Nós precisamos honrar o ministério, a nossa chamada ministerial, de ser dizimista, de ser ofertante, de ser patrocinador do show da fé, um provedor da obra de Deus. Pai, levanta aqui no nosso meio pessoas que te amam de verdade, pessoas que te honram, meu Pai, assim, meu Deus, como aquela mulher Maria Madalena. Ela honrou o Senhor de uma tal maneira que ela pegou um vaso de unguento, meu Deus, nardo puro, e derramou sobre Jesus. Estava honrando o Senhor como o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Oh meu Deus, que nós possamos honrar o Senhor também, mas que nós possamos aprender dentro da nossa casa o significado da honra. Ajude-nos, ó Deus, a entender cada vez mais, cada vez melhor, que é uma semente que se planta, e aquilo que se planta, com toda certeza se irá colher. Oramos
oramos, meu Deus, pela família. É hora de você orar pela sua casa. É hora de você determinar vitória na vida da sua família. Ô mãe, é hora de abençoar o filho. É hora de abençoar o seu trabalho. Estamos finalizando, meu Pai, o mês de janeiro. Hoje, meu Deus, para nós é a última reunião desse mês. E nós estamos celebrando, Pai, a vitória. Porque eu tenho certeza que Deus jamais envergonha o seu povo. E nós somos o seu povo, meu Pai. E viemos aqui tomar posse, Pai querido, Pai amado, de um novo mês. Oh meu Deus, na concepção humana é um mês difícil. Oh meu Pai, um mês curto, um mês dificultoso. Mas se Deus é por nós, ó Deus, quem será contra nós? E nós estendemos agora a oração, meu Deus, para os nossos familiares. Oramos, meu Pai, pelaquela menina que está, meu Deus, passando por tratamento, que está diante de um diagnóstico sério médico. É a doença que encostou naquele corpo. Oh meu Deus, a metástase está se espalhando pelo corpo. Mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é Deus da cura. É Deus poderoso para fazer a vitória, meu Deus, se concretizar na saúde dela, na saúde do meu irmão, na saúde da minha irmã. É o nosso familiar, é a minha sogra, meu Deus, que está também se recuperando, Pai. E nós temos certeza que nessa hora são centenas e milhares pelo Brasil sendo tocada agora por essa oração. Eu digo, diabo, solta esse meu irmão, solta essa minha irmã. Espírito de enfermidade, espírito de doença, demônio que amarrou a saúde dele, demônio que amarrou a saúde dela, sai daí, o molu do inferno, e coloca a doença, e coloca a enfermidade. É do alto da cabeça, a planta dos pés, vai embora. Sai daí, espírito das trevas, vai soltando a vida financeira desse meu irmão, a vida financeira do empresário, do comerciante, do profissional liberal, do pensionista, do aposentado, do INSS. O meu irmão, a minha irmã que se encontra desempregado, precisa, meu Deus, de uma porta de trabalho. O Senhor vai fazer dele um empregador. Eu disse para minha irmã hoje: você não é a empregada, Deus lhe chamou para ser uma empregadora. Deus chamou você para ser cabeça, e você não vai ser cauda, minha irmã. Deus te colocou por cima e você não vai ficar por baixo, não. É um momento difícil, é uma batalha difícil que você está enfrentando, mas isso vai passar, porque nada dura para sempre. Essa obra maligna vai se findar hoje. Hoje é dia dela ser consumada na sua vida, e Deus está trazendo a vitória, porque você tem honrado a Deus, você tem lutado para honrar o Senhor com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua fidelidade. E Deus diz que Ele não esquece aquilo que você faz. E se você plantou a semente, ela começa agora a ser regada por esta oração, e a bênção de Deus está chegando para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E pode ter certeza da vitória no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, tenha certeza da vitória. A bênção está chegando sobre a tua vida, sobre a tua casa, porque nós cremos no poder da oração, e Ele é o Deus que ouve e responde. Esse mal não pode continuar, esse mal não pode permanecer. Solta todo mal incubado, guardado, trancado, do alto da cabeça à planta dos pés. Sai da vida daquele familiar, o qual nós oramos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa agora, ore em nome do Senhor Jesus, porque Ele nos deu poder e autoridade, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, vai passando agora, Pai. Envia uma melissa de anjo do Senhor, cerca essa casa, esse lar, toca nesse familiar. Toca agora, Pai, nessa vida, do alto da cabeça à planta dos pés, na carne, meu Deus, nos ossos, na pele, no sangue, nos nervos. Vai passando agora essa enfermidade maldita que alojou nesse corpo. Você, demônio, que está alojado nesse corpo, esse corpo não é seu, essa vida não é sua. Sai da família todo trabalho de bruxaria, macumbaria, magia negra, feitiçaria, olho grande, inveja, maldição do passado. Você, demônio, veio para atingir o cabeça do lar. Você veio, demônio, para derrubar essa pessoa. Mas em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, manda embora, igreja. Vai dizendo: vai embora da minha casa, sai do meu corpo,
sai da minha família. Fala o nome daquela pessoa agora. Você não pode continuar naquela vida. Você escraviza aquela pessoa. O corpo dela é doente, é enfermo. Você escraviza ela no vício. Meu Pai, nas brigas, no ódio. Vai passando, meu Deus. Vai passando agora. Meu Deus, esse é teu povo que ora, Senhor. E nós temos certeza que o Senhor ouve a oração. É a oração desse pai, a oração dessa mãe. Meu Deus, é ligado numa só fé. No nome do Senhor Jesus. Todo mal é nesse corpo. Meu Deus, é no joelho. Meu Pai, na coluna. Esse mal, meu Deus, que atormenta essa pessoa. Ela não consegue, meu Pai, sentar. Não consegue, meu Deus, trabalhar. Todo mal. Esse mal que está trabalhando no corpo dessa pessoa, vai dizendo: no meu corpo não. O meu corpo não é seu. A minha vida não é sua. A minha casa não é sua. A minha filha não te pertence. O meu filho não te pertence. Todo mal, alojado, guardado, mandado, trancado, maldição do passado, solta, solta, vai embora, em nome de Jesus, e sai, sai, em nome de Jesus. Fique livre para a glória de Deus, igreja. Creia no poder da oração, no Deus que tudo pode. Creia de todo o seu coração, porque Ele é Deus único e verdadeiro. Levante suas mãos para agradecer ao Senhor pela vitória. Vitória a Deus dará a mim. Diz para Ele: eu sei, Senhor. Eu sei. Vitória a Deus dará a mim, Senhor. Vitória a Deus dará a mim. Confessa para Ele: eu sei. Eu sei. Diz para Ele: se eu andar em sua luz. Se eu andar em sua luz. E confiar só em Jesus. E confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim. Vitória a Deus dará a mim. Eu sei. Nosso Deus, a vitória é nossa, Pai, porque aonde há honra, a bênção, aonde há honra, meu Deus, a felicidade. E esse povo, meu Deus, aprendeu hoje um pouquinho sobre honra. Honrar pai e mãe é o início de tudo, porque aí nós vamos aprender dentro de casa a honrar, meu Deus, para que os nossos filhos também nos honrem. Porque quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. E nós vamos tomar posse da bênção que o Senhor está trazendo para nós nesse mês que está por vir. Na certeza da vitória, nós te agradecemos. Diga: Jesus, muito obrigado. Amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor bem forte, igreja. Glória a Deus. Amém. Assenta só um minutinho, nós já vamos terminar. Deixa eu falar com os amigos de casa. Olha, essa palavra é um estudo que nós estamos fazendo aqui na nossa sede regional em Taubaté. É o estudo da família. É muito bonito esse estudo e está ajudando muitas pessoas. Hoje nós aprendemos o 7º passo. Nós estamos gravando os cultos de domingo. Esse culto para nós é uma quarta-feira à noite. Eu convidei os amigos para a gente fazer essa programação também para te ajudar em casa. Então, de repente você não entendeu muito bem, que nós não lemos a Bíblia. Abre a Bíblia aqui, mas o estudo tem vários textos e é muito bacana. Mas o princípio é honra. Se você honrar, pode ter certeza que você também será honrado, tá bom? Só para você se localizar, estamos nesse endereço. Está vendo aqui? Esse endereço, Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centrão da cidade de Taubaté. Eu gostaria de convidar você que do Vale do Paraíba, você pode estar com a gente para fazer parte dessa corrente de fé, dessas pessoas que têm problemas, mas não se curvam diante deles. Nós oramos pela família porque nós entendemos que a família é o nosso bem mais precioso e nós queremos projetar a nossa família rumo ao mundo, não para viver no mundo, mas para estar no mundo e não ser mais do mundo. E isso se aprende em casa, honrando o pai e honrando a mãe, mas o marido e a mulher precisam honrar dentro da sua casa o santo matrimônio do casamento, porque aí os filhos irão simplesmente pegar uma carona com os seus pais, vendo bom exemplo dentro da sua própria casa. E meu irmão, quem honra o homem,
pode ter certeza que vai honrar a Deus. Deus diz: como vocês podem dizer que me ama se vocês nunca me viu, se vocês não amam o seu irmão, o qual vocês viu? Então, quem consegue amar pessoas está automaticamente amando a Deus, porque a essência do Evangelho é o amor. Quarta-feira, 8 da manhã, 15 horas e 19h30, Granadeiro Guimarães 416, Igreja Internacional da Graça de Deus. Todas as quartas-feiras, em todas as nossas igrejas, espalhadas por todo o Brasil e o mundo, é reunião voltada para a família. Sexta-feira, a gente luta para a libertação das pessoas. Você sabia que tem muita gente de Deus na igreja, frequentando a nossa ou outras igrejas, mas lá no coração tem uma mancha que precisa ser arrancada. Enquanto essa mancha não sair, a pessoa vai deixar o inimigo habitar ali. É sujeira, e o inimigo gosta do que não presta. A Bíblia diz que vai encher seu coração, e daquilo que o seu coração se encher, daqui a pouco você vai falar com a sua boca. E quem abre muita boca, te garanto, tem perturbação. Tem muita gente perturbada por aí, por falar o que não deveria falar, falando coisas desnecessárias que não deveria estar falando. E pessoas de Deus, queremos te ajudar. Pastor, meu negócio é o vício do cigarro, não consigo me libertar. Não minta. A Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Agora, a grande pergunta é: como você vai crer naquilo que você não foi ensinado? Se alguém não lhe ensinar a crer, você vai crer como? Então, tem uma palavra, o entendimento bíblico, a gente ora por você. Se você crê na oração, pode ter certeza, você começa a ter uma mudança de vida. Então, sexta-feira, 8, 15, 19h30, nesse endereço, Granadeiro Guimarães 416, Igreja Internacional da Graça de Deus. E domingo a gente vem aqui 7h30 da manhã, domingo é 7h30 da manhã, para mostrar para você que nós amamos ao Senhor, e quem ama a Deus entrega o melhor para Ele, e o melhor é acordar cedo e já vir para a casa do Senhor. 7h30, se você não pode, aí você vem às 10 ou às 18 horas. Esteja com a gente, e eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma muito simples, mas de uma forma muito profunda e particular ao seu coração. Está aqui o endereço, Granadeiro Guimarães. Tem um telefone que você também pode nos contactar e ligar. O telefone aparece aqui para você também, para você de outros estados, de outros municípios, ligar para nós. Se você, por exemplo, gostou desse culto, você pode pegar aqui, está vendo? Tem uma página no Facebook aqui, que você pode copiar essa página, clica lá, siga a gente, curte a página, você vai ser amigo da página, tudo que entrar aqui você vai participar. E tem também o nosso canal no YouTube. O YouTube é só você clicar lá, do lado assim, tem um nomezinho vermelho, escrever, você clica ali, aí vai aparecer um sininho, você clica no sininho, aí tem dois dedinhos, tem um assim e outro assim. Assim é demônio, é assim. Você vai lá, aperta esse assim, é um like que você vai dar para curtir a nossa página, e você pode copiar também e mandar para todo mundo da sua família, um amigo perto ou longe, o Brasil e o mundo vai assistir esse culto. Eu posso te garantir, muitas pessoas vão mudar de vida, porque se honrar, pode ter certeza que vai ser honrado. Eu, junto com a minha família, estou aqui, olha, para servir sempre a sua família. Que Deus te abençoe. Vamos aplaudir o nosso Rei dos Reis? Jesus é bom, não é, pessoal? Amém.